Olá! Neste vídeo vamos apresentar informações úteis para o trabalho com o livro A Metamorfose de Kafka. Ele está dividido em duas partes. Na primeira, vamos apresentar sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas nas aulas de língua portuguesa. Na segunda, haverá sugestões para a abordagem da obra numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, com professores de outros componentes curriculares. A Metamorfose de Kafka foi adaptada para a história em quadrinhos para que os estudantes possam fruir e interpretar a obra, estabelecendo relações e construindo significados, refletindo sobre seu relacionamento com o outro e com a sociedade em que estão inseridos. A presença dessa, assim como de outras obras da literatura mundial, não apenas contribui de maneira decisiva na construção do caráter e da personalidade de nossos jovens, como também é mecanismo de inserção no mundo de hoje, cada vez mais complexo e incerto. Assim, a leitura e o trabalho propostos favorecerão o desenvolvimento da primeira competência geral da BNCC, que valoriza os conhecimentos como instrumentos para entender e explicar a realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A obra trata, como veremos, da marginalização do personagem, quando a diferença se torna um estorvo. O gênero da obra, ou seja, a história em quadrinhos, favorece também o desenvolvimento da segunda competência geral da BNCC, que valoriza as diversas manifestações artísticas e culturais. Ao trabalhar com uma obra clássica adaptada para o gênero história em quadrinhos, oportunizamos ao jovem uma leitura mais ágil e dinâmica, propiciando a ele melhor reflexão não só quanto ao conteúdo subjetivo e objetivo, mas também na comparação entre linguagens ou o texto escrito e as imagens, o que ajuda a apresentar as diferenças entre gêneros literários e debater sobre elas. A leitura pode ser uma experiência enriquecedora e de revelação de um mundo novo que nos faz ampliar nossa percepção e agir dentro de nossa realidade. Porém, é importante preparar os estudantes para essa atividade. Antes de iniciar a leitura, podem ser feitas perguntas que identifiquem os conhecimentos prévios sobre o autor, o gênero e a temática da obra. Primeiro, converse com os estudantes sobre o que conhecem sobre o gênero da obra. A história em quadrinhos é um gênero literário narrativo de entretenimento que, a partir de imagens verbais e não verbais, conta uma história. Deve, portanto, possuir enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. O próximo passo é questionar os estudantes sobre o que já sabem sobre a obra A Metamorfose e o autor, Franz Kafka. Em A Metamorfose, uma pessoa comum que leva uma vida simples, ao acordar certa manhã, se vê transformada em um repugnante inseto. Mas não somente isso. Há também o conflito, o susto, o relacionamento e o comportamento de sua família ao vê-lo transformado no estranho ser. Situação essa carregada de valores questionáveis e preconceitos. Após esse aquecimento, os estudantes estarão prontos para iniciarem a leitura. A história em quadrinhos tem um caráter despojado, acessível ao cotidiano dos jovens. O texto, fiel ao original, foi bem cuidado e trabalhado em complementaridade às imagens. Por esse motivo, a leitura pode ser realizada de forma individualizada. O professor pode combinar um prazo para a leitura, conforme seu próprio planejamento. Pode escolher um momento intermediário, antes do término do prazo previsto, para acolher os comentários dos estudantes sobre o enredo, sobre os personagens e as suas percepções. Após a leitura, é interessante propor situações que possibilitem a troca de ideias e opiniões entre os estudantes, de modo que cada um se beneficie da competência leitora do outro. É importante que o professor estimule o debate, favorecendo o reconhecimento da turma como uma comunidade de leitores. Ao trabalhar com a compreensão da obra, pode-se solicitar que os estudantes dividam a história em partes, atribuindo títulos a cada uma delas. Outra atividade interessante consiste na identificação das características dos personagens,
seus atributos físicos, a forma caricaturesca como foram apresentados os aspectos psicológicos, o papel de cada um e suas respectivas posturas. Para finalizar, o professor pode propor uma pesquisa sobre o gênero, culminando na produção de uma HQ ou um fanzine. A proposta sugerida é desafiar os estudantes a criarem um enredo em que Gregório Samsa tem um desfecho diferente do que teve na obra. Durante a elaboração do enredo, oriente os estudantes a considerar aspectos relevantes para os dias de hoje, como preconceito, discriminação e abandono. A obra oferece oportunidades interessantes para trabalhar com a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Por isso, indicamos o tema bullying e respeito à diferença. A transformação de Gregório Samsa em um inseto asqueroso pode e deve ser vista como uma metáfora. Ele se torna diferente e, por pior que esteja sua aparência, continua lúcido, com seus valores e consciente dos fatos. É, no entanto, discriminado pelo pai, pela mãe e até pela irmã. Vive sozinho. O que se vê, portanto, é um ato de discriminação e abandono, de isolamento. Essa é uma realidade que pode ser encontrada em vários núcleos familiares e sociais contemporâneos. As atividades interdisciplinares podem ser feitas, em primeiro lugar, na perspectiva das ciências sociais, em que observaremos o tratamento que é dado ao idoso ou à pessoa com deficiência. A diversidade deve ser analisada no microcosmo social, ou seja, no âmbito da família e da escola, por exemplo. Proponha uma discussão com os estudantes a partir de questões como: há discriminação em nossa sociedade? Quais as condições humanas mais vulneráveis à discriminação? Que formas de discriminação podemos identificar no dia a dia? Encaminhe a leitura orientando os estudantes à seguinte reflexão: a educação existe, antes de tudo, para incluir, jamais para segregar. A presença de pessoas com deficiência em sala de aula é um fato que pode garantir o direito à educação da comunidade, que deve aprender a conviver com a diferença, derrubando preconceitos e discriminações. O raciocínio não se presta apenas às pessoas com deficiência, mas a todos os grupos que, por uma razão ou outra, enfrentam barreiras em sua participação plena na sociedade. O professor pode investir nos desdobramentos da leitura, estimulando os estudantes a analisarem a transformação pela qual o personagem passou. E mais ainda, analisando a sociedade atual e quais condições poderiam substituir a transformação do personagem em um inseto repulsivo. Que aspectos físicos, psicológicos ou morais podem transformar um indivíduo em alguém indesejado? Os estudantes podem ser organizados em grupos para que troquem ideias e elaborem suas percepções sobre a questão. Certamente surgirão valores que poderão ser amplamente discutidos, resultando em momentos oportunos de ampliação das concepções de mundo dos jovens. Como aprofundamento, você pode explorar as características do gênero história em quadrinhos, orientando os estudantes a analisarem a importância do texto descritivo para a construção das imagens. O material digital do professor disponibiliza algumas sugestões de referências complementares, entre elas o filme Metamorfose e a canção Uma Barata Chamada Kafka. Você encontrará estas e outras sugestões no material digital do professor. Bom trabalho!